A paz do Senhor, meus irmãos. Um bom dia a todos. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Hoje estaremos meditando no capítulo 133, 134, finalizando no capítulo 135 do livro de Salmos. Salmo 133 é um dos 4 cânticos dos degraus atribuídos a Davi, com ênfase sobre a unidade dos crentes. Prenuncia a oração de Jesus em João capítulo 17. A estrutura do salmo é a seguinte, irmãos. Primeiro, ele retrata e é o retrato da beleza e da unidade. E o segundo tópico, dessa estrutura seria a bênção da unidade. Vimos então no capítulo 133, entre os versos de 1 a 2, a expressão "ó quão bom e quão suave é". Pode ser aqui, irmãos, reformulado para que grande deleite ou que agradável prazer. Há uma impressão de admiração serena nessas palavras, que descrevem a unidade do povo de Deus. É como óleo precioso. Os sacerdotes eram ungidos com azeite fragante, como símbolo da bênção de Deus sobre o seu cargo sagrado. E aqui nós temos uma referência em Êxodo, capítulo 30, versos 22 a 33. O salmista, então, imagina azeite em tal quantidade que fluísse da cabeça à barba e à veste de Arão, que representava os sacerdotes de Deus. Quando o povo de Deus vive em união e harmonia, é abençoado pelo Senhor. Nos versos 3 do capítulo 133, como um orvalho de Hermon, esta grande montanha ao norte de Israel recebia tanta água que parecia fornecer umidade às terras em sua base. Da mesma forma, fluem as bênçãos de Deus para o seu povo. A bênção, ou seja, o intuito de Deus é fazer o bem para o seu povo, nesta e na próxima vida. O povo de Israel raramente conseguia se unir e obter a bênção que o poema descreve. Em última análise, trata-se de um retrato do reino de Deus, onde um dia haverá a união espiritual do povo de Deus de que o poema trata. Davi, irmãos, neste salmo, que tem um forte relacionamento com Deus, sadio e maduro, vai agora falar de apenas um aspecto desse segundo pilar. Sua fala é recheada com poesia e arte, usando as figuras bem como características da região onde habitava e de onde podia contemplar o orvalho de Hebrom, descendo sobre os montes de Sião. Ele compara a unção com óleo sobre a cabeça de Arão, que desce pela sua barba e vai até as orlas das suas vestes, com um cenário geográfico desse orvalho de Hebrom, que desce pelo Monte Sião e vai seguindo o curso até chegar e desaguar no Mar Morto. A oração sacerdotal aqui de Jesus, no livro de João, capítulo 17, explorará bem o tema da unidade, e ela, a unidade, irá se concretizar no seu devido tempo, que Deus tem preparado para todos os propósitos que ele tem estabelecido. A oração de Jesus em João capítulo 17, conhecida como a oração sacerdotal, deu tremenda ênfase na unidade. Era o desejo de Jesus que todos fossem um, assim como ele era um só com o Pai e o Espírito Santo. As desavenças que temos são decorrentes de nossas falhas em nossos relacionamentos horizontais.
No Salmo 133, irmãos, finalizando este capítulo, o salmista entoa um cântico nos mostrando a importância de vivermos unidos. Como povo de Deus, precisamos aprender a respeitar nossas diferenças, focar no nosso grande e poderoso objetivo comum, que é a glória de Deus. Provavelmente este salmo foi escrito por Davi, na ocasião em que as 10 tribos de Israel, divididas das 2 tribos de Judá, e se uniram para consagrá-lo rei sobre todo Israel. No Salmo 134, iniciando ele, louvar e receber as bênçãos de Deus é o que nós veremos neste salmo. A série começa no ambiente estrangeiro de Meseque e Quedar e termina com os peregrinos partindo e despedindo-se dos sacerdotes e levitas que servem no templo. Então, vimos aqui nos versos de 1 a 2, o salmista se inicia com um convite: bendizei ao Senhor. Bendizer significa falar bem de alguém. Nesse caso, corresponde a louvar ao Senhor e reconhecer seus atributos com gratidão. Quem deve bendizer ao Senhor são todos os servos que assistiam na casa do Senhor, ou seja, os sacerdotes e levitas que trabalhavam no templo dia e noite. Davi havia encarregado alguns deles de estar presente todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde, como vimos lá em 1 Crônicas, capítulo 23, versos 30. Além das responsabilidades regulares, eles também eram incumbidos de tarefas em noites especiais de louvor durante as grandes festas anuais. É possível que levantassem as mãos enquanto louvavam a Deus e apresentavam as ofertas. Como cristãos, nosso corpo é o nosso templo de Deus e somos todos servos e sacerdotes. Logo, irmãos, devemos louvar e agradecer a Deus individualmente e coletivamente a todo o tempo. Nos versos 3 do capítulo 134, nos 2 primeiros versículos, o salmista convida os adoradores a bendizer ao Senhor. No versículo final, ele inverte a direção da bênção de Deus, que passa a ser proferida pelos sacerdotes e levitas sobre aqueles que saem do templo. A bênção será concedida pelo Senhor, Criador do céu e da terra, que controla todas as bênçãos de que precisamos. No Antigo Testamento, os sacerdotes abençoavam os adoradores. Agora, Cristo, nosso sumo sacerdote, nos abençoa com misericórdia e perdão. Finalizando o capítulo 134, vimos aqui que neste capítulo, o salmista exorta os sacerdotes que cobriam o turno da noite no santuário a adorar a Deus. O desejo do salmista é que eles não perdessem tempo com conversas vãs entre si. Ele não queria que eles, aqueles que servem no templo, gastassem tanto tempo com coisas que não edificam. Por isso ele diz: levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. Mesmo após um dia inteiro de serviço no templo, ele não queria ver os sacerdotes parados. Como servos de Deus, é nosso dever adorar ao Senhor. Devemos fugir da tentação de gastar nosso tempo em coisas que não edificam. Na verdade, irmãos, devemos aprender a remir o tempo, isto é, administrá-lo melhor e discernir o que realmente é importante em nossa vida. É fato, irmãos, que estamos cercados de muitas distrações, mas cabe a nós escolher o que realmente importa. Os dias são maus. Precisamos, então, irmãos, permitir que o Espírito Santo tenha acesso ao nosso coração e, ao ouvir a sua voz, precisamos segui-la.
sem demora. Amém? Iniciando então, irmãos, o capítulo 135 de Salmos. Enquanto no Salmo 134 os levitas do turno da noite são chamados para louvar a Deus, no Salmo 135 há uma injunção, se é que eu posso dizer assim, é ampliada a fim de abranger a nação como um todo. Um aspecto que chama a atenção nesse salmo é o fato de dele consistir quase inteiramente em citações de outras partes do Antigo Testamento, entristecidas para criar um cântico novo. Fica evidente que o compositor conhecia bem as Escrituras e era capaz de usá-la de modo muito eficaz. Posteriormente, Cristo indicaria que o mesmo se aplicava a ele, como vimos lá em Mateus, capítulo 4, dos versos de 1 a 11. Nós também, irmãos, precisamos estudar e conhecer as Escrituras, como diz o Salmo 119, versículo 11. Dos versos de 1 a 4 do capítulo 135, aqui vimos uma chamada ou um chamado para louvar a Deus. O salmo começa com um chamado grandioso: Louvai o nome do Senhor. Essas palavras são seguidas de outra exortação para louvar, esta extraída dos Salmos 134, versos 1. A única diferença significativa entre aquele versículo e o 135, versos 16 a 2, é que no salmo anterior, somente os sacerdotes do turno da noite são chamados a louvar. Agora, a convocação se estende a todos os servos do Senhor, ou seja, todos os sacerdotes e levitas que serviam no templo. O salmista apresenta dois motivos para louvar a Deus. Primeiro, porque o Senhor é bom. Devemos louvá-lo por seu caráter, por quem ele é, e cantar louvores ao seu nome, porque é agradável. Agradável aqui pode referir-se, irmãos, ao caráter de Deus, ou seja, sua bondade. Porém, parece mais provável que o próprio louvor seja agradável. Não há necessidade de discutir essas interpretações, pois ambas são verdadeiras. O segundo motivo para louvar a Deus é seu amor, o qual ele demonstrou ao escolher para si a Jacó. O patriarca Jacó também havia recebido o nome de Israel, como vimos lá em Gênesis, capítulo 32, versos 28. Adotado pela nação constituída de seus descendentes, quando o salmista cita Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, e diz que Deus escolheu Israel para sua possessão, refere-se, portanto, à nação inteira escolhida por Deus. No capítulo 135, entre os versos de 5 a 12, nessa sequência, o salmista oferece confirmação pessoal daquilo que acabou de dizer. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e o que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Cita aqui a declaração de Jetro em Êxodo capítulo 18, versos 11. Jetro se admirou do modo pelo qual Deus livrou os israelitas do Egito. O mesmo tema é retomado em Salmos 135, versos 8 a 9, em referência às pragas que Deus enviou sobre o Egito. O salmista, irmãos, porém, sabe mais sobre a história de Israel do que Jetro, de modo que também menciona outros episódios, inclusive a derrota de poderosos reis como Sion e Og, cujos reinos ficavam do lado leste do Jordão, e de todos os reinos de Canaã, do lado oeste do Jordão, conforme o relato de Josué no capítulo 12. O Senhor, amados irmãos, que escolheu Israel para sua propriedade peculiar, deu a terra dos cananeus como herança a Israel.
O Salmo 136, dos versos 10 a 22, também celebra essas vitórias. A história mostra como é verdadeira a declaração em Salmos 135, verso 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez. Uma citação a Salmos 115, versos 3, que já havíamos meditado neste capítulo anteriormente. No entanto, amados irmãos, Deus age não apenas na história, mas também na natureza. Como Criador, controla os céus, a terra, os mares e as condições meteorológicas. As palavras do capítulo 138, verso 7, são citadas em Jeremias, capítulo 10, versos 13, quando o profeta reafirma que o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Dos versos 13 a 18 do capítulo 135, o salmista já proclamou a bondade de Deus pelo fato de adotar Israel e por sua generosidade ao lhes dar a terra. Agora, ressalta que o caráter de Deus, ou seja, o seu nome, subsiste para sempre. Ele não muda, e a lembrança de seus atos poderosos será preservada de geração a geração. O próprio Deus, amados irmãos, proclamou este fato lá no Êxodo, capítulo 3, versos 15. Não é a fidelidade dos israelitas que garante a lembrança do nome de Deus, mas o fato de que o Senhor julga o seu povo, ou o Senhor defenderá o seu povo. Caso se entenda o verbo como defender, isso significa que Deus provará a outros que as crenças de Israel a respeito dele são verdadeiras. Se, porém, considerarmos que o verbo aqui é julgar, como em Deuteronômio capítulo 32, temos outro sentido. Israel, então, desfruta grandes privilégios, portanto, também tem grandes responsabilidades. Consequentemente, Deus os julga por seus pecados. Quando eles se humilham, se arrependem e pedem perdão, porém o Senhor os perdoa e sara a sua terra, pois não é um tirano cruel que se apoderou de uma nação, mas um Senhor que se compadece dos seus servos. Todos os outros deuses, irmãos, que as pessoas adoram, são incapazes de ter compaixão. Não passam de objetos esculpidos em prata e ouro. Embora pareçam seres viventes, com boca, olhos e ouvidos, não são dotados de nenhum dos sentidos associados a estes órgãos. Nosso Deus, irmãos, possui vida dentro de si e concede vida a outros. Mas esses ídolos não têm absolutamente nenhum fôlego. Ao falar contra os ídolos, o salmista repete as palavras de Salmos 115. Não admira, portanto, o Deus vivo proibir o culto a esses objetos, como vimos em Êxodo, capítulo 20, e os profetas os condenarem, como vimos também lá em Isaías, capítulo 44, versos 9. Quem, irmãos, confecciona e adora ídolos se torna tão morto e inútil quanto os deuses aos quais prestam culto. O princípio se aplica, quer adoremos um ídolo antigo, quer algum dos ídolos modernos, como dinheiro, trabalho, bens ou prazer. Como Jacó, devemos livrar-nos de todos esses deuses que nos podem ajudar, e então voltar-nos para o Senhor, aquele que nos ouve quando clamamos, nos vê a todo tempo e está em toda parte. Este Deus, sim, merece toda a nossa adoração. Amém? E finalizando, amados irmãos, o capítulo 135 e a leitura do dia de hoje, o salmista aqui exalta o Senhor Deus por sua grande força, poder e bondade. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom.
cantem louvores ao seu nome, pois é um nome amável, diz ele. De fato, irmãos, nosso Deus é grande e o seu nome é eterno. Grandes e maravilhosas são as suas obras em Israel e na igreja, ao longo do tempo. Ao contrário dele, os ídolos das nações não passam de invenção da mente humana. Eles são uma caricatura, uma imagem. Não podem ver, ouvir, tocar, falar ou mover-se sozinhos. Mas nosso Deus é invisível, porém real e verdadeiro. E também não esquecendo, ele é um Deus único. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Salmos, conforme o cronograma de leitura do dia de hoje, nos capítulos 133, 134 e 135. Que os irmãos tenham um ótimo dia, uma excelente leitura e meditação das Sagradas Escrituras. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.